Bom, então vamos retomar o teorema espectral. Recordando, a gente começou com uma cônica, né? Com uma equação do segundo grau, a x2, vou botar assim, mais 2bxy mais cy2, agora nós já sabemos por que vamos botar esse 2b aqui, mais dx mais ey mais f igual a zero. Aí reescrevemos isso da seguinte maneira, né? Pegamos isso aqui e escrevemos assim, AB, BC, em vez de botar B sobre 2, a gente bota BC. Essa matriz vezes XY, escalar XY, essa conta daqui dá isso. Isso daqui, evidentemente, é o produto escalar de DE por XY mais F igual a zero. E aí a gente pode traduzir isso assim, essa matriz aqui representa uma transformação linear de R2 em R2. Se a gente chamar então, se a gente associar isso aqui a transformação T, o XY chama de vetor W. Esse cara aqui a gente pode dizer que é um vetor W0. E aqui o vetor W, então isso aqui pode ser reescrito assim, né? T de W mais W0W mais F igual a zero. O que é uma versão que não depende mais de coordenadas, porque essa matriz aqui, né, representa essa transformação linear, entendido que isso aqui é a representação na base canônica. Da mesma forma, o vetor W0 está aqui escrito na representação dele na base canônica. Mas dessa maneira aqui, não tem mais referência à base. E aí a gente pode pensar assim, a ideia pode ser o seguinte, eu tenho a transformação linear do plano no plano, e dependendo da base que eu escolha, a matriz da transformação linear vai ser essa ou uma outra. Então, a gente pode tentar mudar a base, ou escolher uma base, já que aqui não tem base nenhuma escolhida, a gente escolhe uma base, de maneira que essa equação, quer dizer, a equação correspondente, fique melhor. Então, a ideia é a seguinte, se você tiver uma base, né, ε1, ε2, base ortonormal. Por que a gente quer que ela seja ortonormal? Primeiro que, se ela for uma base ortonormal, a expressão do produto escalar que aparece aqui fica simples, em termos de coordenadas. Segundo que a gente quer, no fim, obter uma equação nas novas coordenadas que a gente possa reconhecer como uma equação de cônica. Como eu estou voltando ao começo, né, antes de eu provar que a equação do segundo grau dava cônica, que eu estou refazendo o trabalho, eu quero encontrar uma equação que eu reconheça como de cônica. E as equações que eu reconheço como de cônica são aquelas simplesinhas de elipse, hipérbole, parábola, que eu deduzi supondo que a base era ortonormal, para poder usar a fórmula da distância. Então, procuro uma base ortonormal e eu procuro o seguinte, olha, tal que... Aqui eu quero, né? Tal que T de ε1 igual a lambda1 ε1 e T de ε2 igual a lambda2 ε2. Por quê? Porque aí, nessa base, ó, significará o seguinte, ó, que o ε1 nessa base será o 1, 0. Porque ele é 1 ε1 mais 0 ε2. Lambda ε1 será lambda vezes 1, 0, que é igual a lambda 0. E T de ε2, mesma coisa, né? T de ε2 vai ser T de 0, 1.
que vai ser lambda 2 vezes 0,1, que vai ser 0 lambda 2. E aí a matriz nessa nova base, o vetor W, que eu vou chamar de UV, quer dizer, isso aqui agora é representando U epsilon 1 mais V epsilon 2. O vetor W0 vai ser U0 V0, mesma coisa, né? Isso aqui vai ser U0 epsilon 1 mais V0 epsilon 2. Então, isto aqui agora, em coordenadas UV, vai ser, a matriz da transformação vai ser lambda 1, 0, 0 lambda 2. Se eu quiser a imagem de UV pela transformação T nessa base, eu vou ter que multiplicar isso por UV. Então, isso aqui vai ser o T de W. Isso aqui é o T de W. Agora, o produto escalar por W, eu boto o V aqui, e esse produto escalar vai se fazer multiplicando coordenada a coordenada, porque a base é ortonormal. Lembrando isso aqui, né? Que se eu tiver o 1 epsilon 1 mais V1 epsilon 2 escalar o 2 epsilon 1 mais V2 epsilon 2, pelas propriedades do produto escalar, isso aqui vai dar o 1, o 2 epsilon 1 mais o 1 V2 epsilon 1 epsilon 2 mais V1 o 2 epsilon 2 epsilon 1 mais V1 V2 epsilon 2 epsilon 2. E aí, como a base é ortonormal, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é 1, então isso aqui vai ser o 1, o 2 mais V1, V2. Quer dizer, eu posso usar a mesma fórmula, porque a base é ortonormal. Se não fosse, eu ia me encrencar aqui. Né? Aqui, ó, eu vou ter o produto escalar de o 0 V0 por UV mais F igual a 0. Então, isto aqui traduzido agora, isso aqui vai dar lambda 1U mais lambda 2V, quer dizer, lambda 1U, lambda 2V vezes UV, então vai dar lambda 1 U ao quadrado mais lambda 2 V ao quadrado mais U0U mais V0V mais F igual a 0. Que agora é a equação nas coordenadas U e V que não tem o termo UV. E aí a gente sabe trabalhar daqui para frente. Repara que, no fundo, é a mesma coisa. Né? O que a gente fez quando a gente fez com rotação? A gente mudou, a gente tinha um sistema de coordenadas assim, que era da base canônica, e aí a gente fez uma rotação de eixos, que significa manter a origem e escolher outra base ortonormal, epsilon 1, epsilon 2, que fazia sumir esse termo, que produzia isso. Então, eu estou contando uma nova versão da mesma história. Então, a questão, então, passa a ser isso. Quer dizer, como é que a gente consegue uma base ortonormal que faça isso? Em princípio, não é nada evidente que isso possa ser conseguido. E, na verdade, em geral, não acontece. Mas, como a transformação que a gente escolheu aqui tinha uma propriedade especial, quer dizer, eu já roubei no começo,
Quer dizer, lembro que quando eu transformei isso aqui, AX2 mais 2BXY mais CY2, eu escrevi isso aqui assim, AB, BC, XY, escalar XY. Mas podia ter feito uma coisa assim, né? A, B sobre 2, 3B sobre 2, C, XY. Isso aqui daria o mesmo resultado. Só que essa transformação, essa matriz aqui não é simétrica e a transformação linear correspondente a essa matriz não teria uma propriedade que é crucial, né? Quer dizer, nós provamos o seguinte: se você tiver T dada, na verdade, uma base ortonormal por matriz simétrica, isso implica que T de, vou botar assim, U escalar V, esse U e V não são mais as coordenadas, são vetores, igual a U escalar T de V para todos os vetores U e V. Isso aqui vale não só em R2, como em Rn, como em qualquer espaço vetorial com produto interno. A gente provou isso. Na verdade, a gente provou mais, né? A gente provou que, independente de qualquer hipótese, o que vale é o seguinte, é que T de U V é igual a U T estrela de V, onde T estrela é dada pela matriz transposta. Quer dizer, aqui, vamos dizer, dada pela matriz A, aqui numa base ortonormal, essa T estrela será dada pela matriz transposta, que é a matriz que você espelha em relação à diagonal principal. Bom, e aí o nosso teorema vai ter um enunciado relativamente seco, ainda introduzindo uma nomenclatura, que é chamar os vetores, quer dizer, um vetor epsilon, se T de epsilon igual a lambda epsilon, quer dizer, existe um número lambda. O epsilon, eu até acho que na aula passada nem coloquei essa hipótese, mas é crucial, quer dizer, se o epsilon é não nulo, né? Epsilon diferente de zero, e T de epsilon igual a lambda epsilon, porque T de zero é zero, então ele é igual a lambda zero para qualquer lambda, não tem graça, né? Se T de epsilon igual a lambda epsilon, dizemos que lambda é alto valor de T e que epsilon é alto vetor de T associado a lambda. A gente usa também o nome valor próprio, vetor próprio, também valor característico, vetor característico. E em inglês, eigenvalue e eigenvector, que uma vez eu vi traduzido por um tradutor juramentado como valor de eigen e vetor de eigen. Coitado, também não tinha como adivinhar, né? Se existe um outro W que é alto vetor, então o T de W também vai ser lambda W ou vai ter um outro lambda? Não, na verdade, ó, não tem muitos lambdas
Na verdade, a gente vai provar o seguinte, que se a gente está num espaço de dimensão n, no Rn, né, existem no máximo n autovalores possíveis, mas, em princípio, pode até não ter nenhum. Por exemplo, quando você faz uma rotação em R2, né, rodou. Então, a transformação é assim, pega cada vetor aqui e roda de um ângulo diferente de 0 e de 180 graus. Então, obviamente, nenhum vetor que não seja o zero, a imagem dele vai ser um múltiplo dele. Então, pode não ter nenhum autovalor. Aliás, detalhe interessante para pensar depois, assim como no caso de polinômio, na verdade diz que não tem nenhum autovalor real. Quando tem uma rotação, tem algum autovalor complexo envolvido na história. Mas deixa para depois. Então, pode não ter nenhum autovalor, mas vai ter no máximo n, onde n é a dimensão do espaço, e é claro, se W, vamos dizer, se epsilon é um autovetor, qualquer múltiplo não nulo de epsilon, quer dizer, se eu fizer t de 3 epsilon, vai ser 3t de epsilon, que vai ser 3 lambda epsilon, que vai ser lambda vezes 3 epsilon. Então, na verdade, você tem um autovetor, todo mundo na reta, exceto o zero, dada por esse autovetor, é autovetor. Pode haver autovalores que tenham associados a ele autovetores que sejam linearmente independentes. Por exemplo, no caso de R2, a identidade, se você fizer a transformação de identidade, ela leva V em V para todo V. Então, você pode pegar dois vetores linearmente independentes, tem um plano inteiro de autovetores, na verdade. Agora, quando os autovalores são distintos, os autovetores associados a eles são necessariamente linearmente independentes. Mas eu não vou discutir muito isso agora, vou só retomar, renunciar ao teorema, refazer a demonstração, que foi um pouco, não sei se eu refaço. Não, acho que eu vou fazer de outra maneira.